conseguir ativar. Vamos lá. Bom, prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Dando início aqui, então, hoje, prazer estar com vocês. Eu vou começar com uma breve oração, e aí eu passo a palavra para o nosso querido pastor Wallen, para que ele traga a reflexão para nós. Meu querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse dia de hoje, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela maravilhosa bênção de estarmos hoje aqui, mais uma vez reunidos na tua presença, Senhor, pedindo que o teu Santo Espírito venha entre nós aqui e fale nossos corações, nos abra a mente para ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale através do pastor Wallen, que ele seja hoje um embaixador do teu reino, trazendo a tua palavra para todos nós aqui, Senhor. Fala através dele, e que o Senhor conduza esses trabalhos aqui hoje. É o que eu te peço e agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Está contigo, meu irmão. Maravilhoso dia, gente. Muito bom estar junto com vocês novamente, para não só falar com o Senhor, mas ouvir do Senhor tantas coisas que têm mexido, né, com a nossa vida, com a nossa estrutura, e clamar a Ele que continue fazendo isso. Cremos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então não faz sentido nós estarmos aqui toda manhã se essa palavra não transformar a nossa vida dia após dia. E hoje nós vamos falar sobre um amigo que é muito conhecido, mas nos ensina talvez algo que ainda não tenhamos prestado tanto atenção. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Abraão é esse amigo desconhecido que vai nos ensinar que uma fé madura leva tempo. Uma fé madura leva tempo. A gente sabe que a história de Abraão, ela inicia ali em Gênesis 11, verso 26, com seu nascimento, e vai terminar em Gênesis 25, verso 9. A ênfase que as Escrituras, inclusive, traz sobre Abraão é que ele é o pai da fé. Mas é uma fé que nós vamos observar na vida de Abraão, que não é uma fé instantânea igual miojo. É uma fé que levou tempo para amadurecer. A vida não é só nascer. Caminhar é gradativo, em busca do crescimento e do amadurecimento. É lógico que a decisão de amadurecer é de cada um. Tem muito crente que vai morrer criança, porque até entregou sua vida a Cristo, até teve uma experiência com Jesus, mas se nega a amadurecer. E se negar a amadurecer é se negar a desenvolver a sua fé. Então isso também é um problema. Isso também é um problema, porque a fé na pessoa de Abraão, nós vemos que foi marcada também por fracassos, por deslizes. Nós vemos na vida de Abraão, inclusive, que a fé ela foi efetiva desde o início, mas no decorrer ela foi amadurecida lentamente. Mas não amadurecer não pode ser uma escolha, não pode ser uma decisão, melhor dizendo. Você pode até escolher isso. E como? E aí eu falo não como um profissional, mas eu falo como um pastor. E como a gente sofre quando a gente vê que não há amadurecimento. Não há amadurecimento. Domingo nós falávamos sobre isso, né? Um texto de Hebreus que nos relembra que vocês, depois de todo esse tempo, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar ensinando. Não, mas nós temos que voltar constantemente a ensinar a vocês elementos rudimentares, coisas básicas da fé cristã. Por quê? Por que a gente é tão difícil para amadurecer? Sabemos que o amadurecimento ele é lento, sabemos que a nossa vida ela é um processo. Ninguém nasce com a ideia de eu já nasci com 40 anos. Mas por que eu
também desejo amadurecer de forma tão lenta? Porque hoje os adolescentes, eles são adolescentes de 30 anos. Por que que hoje é assim? Por que que as pessoas, a cada dia, elas têm se negado ao amadurecimento? E principalmente os cristãos. Por quê? Abraão nos ensina isso. A fé, ela é um instrumento primordial para começar. Mas ela é essencial para amadurecer. A fé, ela é primordial para começar, mas ela é essencial para amadurecer. Nós recebemos a salvação de Jesus Cristo, mas agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E Abraão é esse personagem que nos mostra que, por mais que seja lento, nós não podemos parar o processo. Nós precisamos desenvolver a nossa vida, nós precisamos desenvolver a nossa família, nós precisamos desenvolver todas as áreas da nossa vida pela fé. E fé não é sinônimo de que tudo vai dar certo. Fé é a certeza de que Deus está conosco independente do resultado. Isso é fé. Porque muita gente tem fé e quando não dá certo aquilo que pela fé ele queria que desse, abandona a fé. Abandona a Deus. Então a fé não era na certeza de que Deus está. A fé era a certeza de que Deus ia fazer. Mas e quando ele não responde de forma positiva à nossa vontade? E quando aquela pessoa que nós oramos, pedindo ao Senhor que restaurasse sua vida, ela vem a falecer? E quando aquela oportunidade, ela não aparece? E quando aquilo que nós esperávamos que estava tudo certo, de repente, dá tudo errado. E aí, a nossa fé imatura nos leva a dizer, para que crer, então? Para que orar? Para que caminhar com esse Deus? Para que permanecer na igreja? Para que continuar essa vida religiosa? Para que isso? Não serve para nada. Se tudo aquilo que eu quero, que eu peço para Deus, às vezes as respostas elas são totalmente o contrário do que eu desejo. Então, por conta disso. Porque fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é a plena certeza de que, independente dos resultados, eu tenho certeza, plena convicção daquilo que Jesus disse. Eis que estou convosco todos os dias da minha vida. Ele está comigo. Fé é a certeza de que ele é. Fé é a certeza de que ele está, independente das circunstâncias. Por isso que nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Nós vemos na história de Abraão, mesmo sendo ele conhecido como o pai da fé, e é interessante as escrituras colocarem esses deslizes aqui, porque mostra que os homens e as mulheres da Bíblia, eles são como nós. Eles não são pessoas superdotadas, eles não são pessoas que receberam algum tipo de unção diferente, não, eles são pessoas falhas como nós. Quando nós olhamos para Abraão, nós temos pelo menos aí 3 fracassos e deslizes na vida dele. Nós temos a sua incredulidade, registrada ali em Gênesis 12, de 1 a 10. De que Deus não cumpriria o que prometeu. Abraão, ele duvidou disso. Era para ficar em Canaã, mas por conta da fome ele foi para o Egito. Ele não creu, ele não acreditou naquilo que o Senhor disse a ele. Nós vemos também na pessoa de Abraão momentos de egoísmo. Para com a sua esposa, inclusive. Com a sua mulher ali no Egito. Se você chegar lá, não diga que você é minha esposa. Diga que você é minha irmã. Nós vemos o egoísmo de Abraão na pessoa de Ló e os pastores de Ló. Tentando ali dar uma adaptada naquilo que Deus disse.
Esse é o pai da fé. É o pai da fé que, mesmo diante dessa característica posta nas Escrituras, é um homem que também teve seus fracassos e teve os seus deslizes. Nós vemos a impaciência de Abraão ali em Gênesis 16, de 1 a 3. No que diz respeito ao cumprimento da promessa por meio de Sara. Então, olha que interessante, como Abraão nos ensina que na caminhada com Deus, por mais que sejamos lentos para entender, o exercício de fé requer paciência, perseverança, porque isso traz resultados aqui e por toda a eternidade. Você já teve uma experiência com Jesus pela fé? Você já nasceu de novo pela fé? E agora que você nasceu de novo, como que tem sido o seu amadurecimento? Eu brinco lá na igreja, imagina, a gente quer que tudo amadureça. O pessoal da lavoura aqui quer uma lavoura madura, substancial. Nós queremos na nossa vida profissional resultados substanciais. Nós queremos nossas empresas maduras, nós queremos a nossa equipe madura, nós queremos maturidade em todas as áreas da nossa vida, mas como cristãos nós vamos morrer criança? Infantis? A fé nos foi dada. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, nem a graça nem a fé. É um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele nos deu a fé. Agora, o desenvolver dessa fé é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. E como nós temos desenvolvido a nossa fé? Será que o desenvolvimento da nossa fé, ela está baseada em resultados que eu quero? Ou a base da nossa fé é a pessoa da fé, que é Jesus? Há um hino do cantor cristão, em que o autor é Martinho Lutero, que chama Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. E ali há uma frase interessante, mesmo que eu tenha de perder famílias, bens, mulher. Castelo forte é o nosso Deus. De onde vem essa fé? Essa não é uma fé infantilizada. Não é uma fé mimada. Não é uma fé oportunista. Não é uma fé que depende dos resultados que eu quero de Deus. É uma fé que, independente dos resultados, eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele está comigo. O Senhor é o meu pastor. Ele caminha comigo. Ele sabe quais são os pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele é que faz todas essas coisas. Mas e na hora do vendaval? Na hora das situações? Por isso que nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser amadurecida. Leva tempo? Leva tempo. Mas ela não pode estar parada. Domingo falávamos sobre isso. Imagina, é lógico que nós queremos resultados. E muitas vezes a gente tem essa ideia de que o resultado vai vir porque eu vou no culto num domingo à noite e eu tenho ali 2 horas de culto. E aí eu tenho uma vida toda desregrada, toda bagunçada na semana. Deus, inclusive, nem faz parte da minha rotina na semana, mas eu quero ver anjo descendo nesse lugar, subindo e descendo lá na frente. Eu quero que num domingo toda a minha vida seja resolvida. Eu quero que num domingo de 2 horas o céu desça na terra e a minha vida seja transformada de uma vez por todas.
fé é processo. Salvação é um ato. Quando o Senhor te salvou, Ele te salvou mesmo. A certeza da salvação é um ato. Agora, o desenvolvimento da fé é um processo. O desenvolvimento dessa fé é um processo. E olha que interessante, Tiago, capítulo 1, a partir do 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que lógica esquisita, né? Eu estou fugindo de problema. Eu estou fugindo de situações complicadas. E Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, sem lhes faltar, ou melhor, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O cristão, ele amadurece na porrada. Já percebeu isso? O cristão parece uma banana verde que amadurece na porrada, assim, bate ela vai batendo ela na mesa, assim. É assim que a gente amadurece. A gente amadurece é na crise, a gente amadurece é no caos. Porque no mundo é isso aí mesmo. No mundo é isso aí mesmo. A vida é o que é. A vida é tribulação, a vida é problema. O diferencial é quando a gente tem um momento diferente, uma brisa boa do Senhor para a gente dar uma respirada e voltar para o caos de novo. E fé é esse processo de amadurecimento na porrada. A gente amadurece na porrada, a gente amadurece no caos. Eu não sou o mesmo depois das provações que o Senhor me ajudou a vencer. Eu cresci. Eu fui fortalecido, eu fui forjado. A minha fé, ela não pode ser uma fé infantilizada, fundamentada naquilo que Deus dá de resultado e não na certeza de que Ele está independente dele. Abraão nos ensina que ele é o pai da fé, porque Abraão nos mostra que aquilo que era de mais precioso, ele deu, que era seu filho Isaque. O Senhor lhe pediu seu único filho, e Abraão, pela fé, ofereceu. A nossa fé ela é tão infantilizada que a gente não consegue entregar para Deus o nosso celular. Você imagina qualquer outra coisa, um filho, a gente não consegue entregar para Deus meia hora do dia, a gente não consegue entregar para Deus coisas simples. Você imagina o nível, eu quero teu filho. Eu quero teu filho. O bem mais precioso que você tem, eu quero que você sacrifique ele para mim. A gente tem essa capacidade e o que é mais interessante, não necessariamente aquilo que Deus pede, de fato é aquilo que ele vai tirar. Porque ele pediu o filho para Abraão, mas não lhe tirou o filho. A pergunta é, nós estamos dispostos a entregar para Deus, independente se ele vai permitir que aquilo aconteça ou não? Essa fé é o que eu preciso buscar. Essa é a fé que nós precisamos buscar. Uma fé que me leve a amadurecer. Uma fé que diante de uma vida em que é só pancada, é só porrada, é só dificuldade, é só problema, é só situações. Uma fé que me leva a amadurecer, uma fé que me leva a perseverar, uma fé que me leva a resistir, uma fé que me leva a olhar não para as circunstâncias, uma fé que me leva a olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé. É isso que eu preciso. É disso que nós precisamos.
de uma fé que me leve paulatinamente a crescer, a amadurecer, a desenvolver, a me firmar. A minha fé e o meu amor, é um outro hino do cantor cristão, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é a origem da nossa fé. O Senhor é aquele que nos dá gratuitamente a fé para crer, porque nem isso nós temos condições. Estávamos mortos. E o Senhor nos amou. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos para poder conhecer a Ti. Nos deu a fé, nos deu a graça, nos deu a salvação, nos deu o Teu Filho, nos deu a Tua palavra, nos deu a Tua igreja. Nos deu tudo o que precisamos para permanecer e amadurecer na fé. Senhor, que esse grupo não seja um grupo de uma creche espiritual onde apenas cristãos imaturos, infantis participam. Estamos aqui porque queremos ser um grupo de homens e mulheres maduros na fé, que não estão aqui meramente por resultados como no mundo corporativo. Estão aqui porque creem que o Senhor continua reinando sobre o trono. Crendo que o Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos. Uma fé que, independente dos resultados, tenha plena certeza de quem o Senhor é e de que o Senhor está. Que nós possamos aprender com Abraão que, por mais que a fé ela amadureça de forma lenta, que a gente não se negue a amadurecer. Que a gente continue a buscar o crescimento, um relacionamento contigo. Desenvolver a nossa fé à luz da tua palavra. Fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente. Nós não queremos virar estatística, Senhor Deus, e muito menos nos textos bíblicos de pessoas que desistiram, até experimentaram da fé, mas desistiram. Nós não queremos ser essas pessoas. Nós não somos daqueles que retrocedemos, como a tua palavra diz. Nos ajuda, Deus, a ter uma fé cada vez mais amadurecida no Senhor. Que as circunstâncias não venham nos fazer desistir, mas venham nos fortalecer na fé. Confiados nos méritos de Jesus e vivendo para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por este grupo. Obrigado pela vida do Gustavo. Obrigado, Senhor Deus, por usar o teu servo para nos conectar todas as quartas-feiras. Que o Senhor possa cuidar dele na sua fé, fortalecer o seu coração, a sua mente, a sua família. Guarda, Senhor Deus, cada profissional aqui. Cuida de cada empresa que é tua, não é nossa. Cuida, Senhor Deus, da família que cada um aqui representa. Mas que o Senhor encontre nesse grupo homens e mulheres de fé, que tenha plena certeza de quem o Senhor é e de que o Senhor está, independente dos resultados. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado pela palavra, Warlen. Notei até que deixemos de ser a creche espiritual. Muito bom. Muito bom. Deixa eu desligar aqui a nossa gravação. Excelente. Gente, a sala está aberta.